Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernando Toqueto. E hoje eu recebo aqui meu amigo Rivo Biller Júnior. Seja bem-vindo ao meu podcast, que começou faz umas 2 horas já, né? Porque nós já almoçamos aqui na cidade de Lajeado, já tomamos um bom vinho, agora fizemos um chimarrão para ser um podcast original, né? Diretamente do Sul. Nossa, estou muito bem recebido, sou muito bem-vindo, tenho certeza aqui. É um prazer, Fernanda, estar aqui conversando contigo, com os teus ouvintes, com o pessoal que está iniciando esse rascunho, né? E saindo desse rascunho. E é legal, até digo que o Toqueto, né? Você lembra que eu te falei sobre esse sobrenome Toqueto? Que toca as pessoas. Que toca as pessoas, eu Fernanda, me lembro. que toca as pessoas. Muito obrigado pelo Eu convite. que agradeço. O Rivo, gente, é uma pessoa muito especial, que eu tive o privilégio de conhecer no Mastermind do Joel J, que eu faço parte. A gente convive faz 1 ano e meio, né, Rivo? Um ano e meio. Parece que são 15. Quando eu cheguei em São Paulo, naquele ambiente, para mim, totalmente de pessoas desconhecidas, tem um negócio que eu falo nas minhas palestras, Rivo, que eu quero estar em ambientes que eu me sinta a pior da mesa, sabe? Mas naquele dia, 25 de fevereiro de 2021, quando eu entrei naquela sala, e eu não conhecia ninguém, porque a única pessoa que eu conhecia naquele momento, que foi a que me convidou para participar, para estar lá, que era a Roseli, não pôde estar presente. Daí eu pensei, Fer, tu lembra daquilo que tu ensina, né? Você intenciona, as coisas acontecem, faça as suas entregas, elas se realizam. E eu cheguei naquela sala e eu pensei, chegou o meu dia. Porque eu sentei lá e eu pensei, bom, se eu estou nesse lugar é porque essas pessoas vão agregar valor na minha vida, vão me ajudar. E eu pensei, me consolava a mim mesma e pensando, eu vou ter que levantar para me apresentar, né? Quem sou eu no meio dessas pessoas, né? E o que vai acontecer comigo? E aí, quando o Rivo se apresentou, e ele levantou, e foi um pouquinho antes de mim, e disse assim, sou Rivo, moro na cidade de Porto Alegre, da Ativo Investimentos, né? Tô com o Joel há tanto tempo, não sei o que. Eu senti um alívio. Eu pensei, Sério? meu Deus, tem alguém perto de mim, tem alguém que eu posso conectar, alguém que vai me acolher, né? Olha só, isso são as crenças, né? Mas eu me senti aliviada. E aí, então, o Rivo é uma pessoa que eu conheço faz 1 ano e meio, e a gente convive, né? O Mastermind nos dá a oportunidade de participar de muitos eventos, de muitos movimentos, e a gente eu tenho um carinho muito especial, ele me acolhe muito, a gente está sempre muito perto nas atividades, nos movimentos. E assim que eu lancei o podcast, eu disse, Rivo, eu quero muito gravar um podcast contigo e quero que seja na largada. E daí eu pensei, será que ele vai topar vir para Lajeado para gravar? E me surpreendeu e veio para Lajeado gravar, veio com a esposa, a gente fez um almoço muito bacana em famílias e agora está aqui no escritório, né, fazendo esse movimento. Gente, o Rivo, ele é especialista em administração, especialista em economia, né, tem mestrado em economia, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Eu acho que para mim, o que importa nesse momento é compartilhar o quanto você fez a diferença como colega no Mastermind, me inspirando a pensar nos nossos investimentos, na forma como a gente está conduzindo a nossa vida financeira para os nossos objetivos pessoais, eu e o Isaac, né, uma maturação nas nossas conversas, no direcionamento, porque a gente sabe o quanto isso é importante. E é sobre isso. Esse podcast vai ser sobre isso. Sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro, o quanto você está se preparando para o teu futuro, para a tua vida. Não é sobre quanto você ganha, é uma frase do Rivo, né? Mas sim como você gasta. Então esse cara pega papel, caneta, anota, @Rivo Júnior lá no Instagram, marca a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma aula de MBA hoje. Se apresenta aqui, Rivo. Fê, eu digo assim que aquilo que está no papel, vamos dizer assim, no nosso currículo, né, não importa muito, né? O que eu digo, como eu gosto de me apresentar, é que eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos através da assessoria financeira, né? E os sonhos são os objetivos, né? São os desejos, aquilo que a pessoa busca
né? Então, o assessor de investimento, principalmente quem trabalha comigo, né, na Ativo Investimentos, que é o escritório da XP Investimentos, né, como se for, nós somos preposto de uma corretora que é a XP, que começou em Porto Alegre, como Ativo também é gaúcha, a XP iniciou aqui no nosso estado, né? Eu gosto de falar isso, que eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos, seus objetivos, através da assessoria financeira. E óbvio que por isso eu sou muito curioso e eu fui também buscar esse conhecimento sempre. Desde meu pai e meu avô foram contadores, eu tenho isso meio de berço lá, desde que meu pai era muito suvina, como a gente chama aqui. O apelido dele era tio Patinhas, até a gente brincava em casa, né? Porque era um cara que cuidava muito dos seus recursos e com isso eu acabei aprendendo também com ele e vendo que não importa o quanto tu ganhas, sim o quanto tu gasta. Né? Porque se tu não muda esse mindset, se tu não muda essa mentalidade que tu coloca a culpa no teu salário, naquilo que tu ganha, tu vai ganhar 5 mil por mês, mas se eu ganhasse 10, estava tudo resolvido, tu vai ganhar 10, vai gastar 15, tu vai ganhar 5, vai gastar 6, 7, então aumenta o tombo até depois, porque se tu não mudar o mindset, e importa, e muitas pessoas não sabem quanto ganham, e a maioria não sabe quanto gasta, ainda, né? Claro, a gente tem pessoas assalariadas que têm o seu soldo ali todo mês, sabe? Mas principalmente o quanto gasta, as pessoas não anotam, não escrevem, não sabem. E eu tenho isso de berço, né, pelo meu pai, pelo meu avô, por ter sido contadores. Claro, meu pai depois foi promotor de justiça, seguiu outra carreira, mas eu aprendi muito e fui buscar daí conhecimento, fiz tudo aqueles cursos que tinham sobre finanças, né, desde quando eu era investidor. Lá em 2004 eu entrei na FGV e lá nós montamos um grupo que era um clube de investimentos e daí fui me especializando na parte de ações, fui fazendo curso de análise técnica, análise fundamentalista, que são as duas escolas que a gente pode até conversar sobre isso, mas é uma parte mais técnica. Mas aí aprendi bastante sobre investimentos e disse, eu virei o conselheiro dos amigos e chegou lá por 2008, final de 2008, início de 2009, eu resolvi trazer isso como profissão mesmo. Vamos dizer, eu vou pegar o meu talento, que já é dar conselhos sobre investimentos, eu já estava resolvido, né? Eu fui também de uma outra face da minha vida, que eu fui músico durante 12 anos. E os gaúchos conhecem, hein? Isso, é engraçado que eu toquei muito aqui em Lajeado, na tua cidade, na cidade do Bush, que é outro grande amigo da gente, que te acolheu também lá. Muito, demais. Mas o Bush não estava na largada. Não estava ainda, né? Veio depois. Não. O Bush nós acolhemos ele. Nós acolhemos o Bush, é verdade. Mas se unimos, assim, esse grupo, e eu acabei... Então, buscando esse conhecimento pela minha curiosidade, né? E acabei daí pegando esse meu talento de conselheiro e transformando numa profissão mesmo. Daí ficou maravilhoso. Então, eu faço aquilo com muito amor, com muito carinho e adoro ajudar as pessoas, né? Sempre gostei e hoje eu ajudo as pessoas nessa parte que é tão sensível para nós, né? Que é os investimentos, a parte tão sensível que não importa, eu sempre falo, não importa o que tu faça, se tu é uma pessoa simples que trabalha na roça, se tu é alguém que trabalha com Uber, se tu é um diretor de uma grande empresa, se tu trabalha, né, atrás de um balcão vendendo algum produto, todos buscam o soldo no final do mês, né, o dinheiro, né, que eu digo que não é o capital que vem lá da palavra capitalismo, vem de capital, né, que para mim foi uma das maiores invenções do mundo, né, porque antigamente era o escambo. Né, eu criava porco, trocava por quem plantava arroz, eu trocava, mas só que isso não ia ter jeito da gente conseguir as coisas que a gente necessita, né, a diversificação das nossas coisas. Então foi criado a moeda, foi criado o capital, foi criado o dinheiro, que nada mais do que a troca pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Excelente. Então eu resumo mais ou menos. Mas eu só vou dizer, gente, ele tocava na banda Locomotiva. Coloca isso, coloca uma vinheta, se tiver, da banda depois, para eles lembrarem aqui da nossa região. Mas eu acho isso muito bacana. Você colocou aqui, não importa quanto você ganha, sim como você gasta e a importância de dar atenção para isso. E é sobre isso. Hoje eu trouxe o Rivo aqui porque eu quero provocar pessoas que se conectam comigo, né? Saia do rascunho nas tuas finanças. O que você precisa enxergar de uma vez por todas? O que você precisa ajustar? O que de fato precisa de soluções imediatas para que você garanta o seu estilo de vida hoje, mas comece a pensar no seu futuro, né? Em garantir esse estilo de vida lá na frente, sem precisar do seu esforço
aquele que é hoje com a idade que a gente tem no presente, né? Principalmente profissionais autônomos, a aposentadoria, a economia, tudo o que está acontecendo, como trabalhar, né, Rivo, para que as nossas finanças nos deem liberdade, tranquilidade no futuro. Então eu quero que você pegue aí o seu rascunho, que você anote as dicas preciosas que nós vamos receber aqui e que podem sim ajudar você a transformar a sua vida, porque esse é meu propósito de vida, ajudar as pessoas a encararem a sua verdade, a entenderem aquilo que elas precisam se desenvolver na mente, na performance, na gestão e no planejamento da sua vida e carreira e na transformação daquilo que elas fazem com o talento que elas possuem, porque você falou, né? O meu talento se transformou no meu negócio e hoje o meu negócio ajuda a transformar o sonho de muitas famílias. Então eu quero isso, Riva, aqui. Eu tenho a oportunidade de conviver contigo, você de influenciar, né, a minha gestão financeira já, e de poder essas pessoas que me acompanham acessar você, te conhecer, entender como você enxerga, como você desafia as pessoas que você e o escritório assessoram em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, né, nossos colegas no Brasil, tudo que você faz hoje como escritório de investimentos, podendo nos mostrar um caminho. Né? O caminho do básico, porque às vezes a gente quer o extraordinário, quer enriquecer, quer transformar, quer fazer, mas não está fazendo feijão com arroz, né? E quer comer caviar, eu digo, né? Então, como equilibrar tudo isso? A proposta é essa, ajudar as pessoas a destravarem a sua visão em relação às finanças. Eu fiz as minhas perguntas básicas, era para o Isaac estar aqui com a gente, ele precisou ir para o bloco, mas ele também deixou umas perguntinhas que eu vou te fazer. Tu já sabe, ele almoçou contigo. E... Não sei as perguntas, sei que ele deixou algumas. Não, tu sabe que ele deixou algumas, eu até anotei, porque eu disse, Isaac, essas perguntas aí, eu vou ter que falar que foi tu que fez, porque não é muito jeito toqueto, né, de fazer a pergunta. Né? Porque, enfim, então essa é a missão dessa entrega nesse podcast hoje. Você fica aí, se fizer sentido, lembra que ser para ter, crescer e compartilhar. Você compartilha esse conteúdo, você encaminha para pessoas que são importantes para você, porque eu acho que isso é prosperidade, isso, né, é o que transborda na gente, isso é abundância, quando você aprende algo e você compartilha, né? Então volta para você. Então, se fizer sentido, compartilha, marca Rive Fertoqueto e vai ser um prazer para a gente saber que nós influenciamos a tua vida, as tuas decisões e o teu crescimento. Rivo, antes de entrar nas dicas técnicas, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você que convive aí com muitas pessoas, você acredita que a mente ferra com os investimentos das pessoas? Aquilo que eu acredito sobre dinheiro, sobre as formas de transformar o meu dinheiro, sobre o caminho para prosperar. Eu te pergunto isso porque na minha filosofia, o comportamento vem antes da estratégia. Tu pode ter a melhor estratégia na tua mão. Se a tua mente não estiver preparada para isso, se você não se conhecer, se você não ressignificar as tuas experiências, se você não entender como de fato você vai ser protagonista com aquilo que você está construindo, você daqui a pouco está repetindo uma história, uma trajetória, uma vivência familiar, enfim. Eu vejo que as crenças muitas vezes afastam as pessoas de prosperar financeiramente. Eu quero saber você, lá na prática, centenas de milhares de pessoas que você conduz nos investimentos. Como você vê isso? Enquanto isso, sirva um chimarrão. Ótimo. Fê, excelente pergunta, porque é óbvio que a mente ela ajuda quem tem uma mente, né, forjada ou trabalhada para isso, mas ela atrapalha demais, né? Porque dentro das finanças existe, a gente já vem desde pequeno, muitas vezes na cultura brasileira, daquela que isso é coisa de rico, isso é o dinheiro é sujo. Tem várias pequenas coisinhas, né, falando que isso não é para ti, pequenos detalhes que vai colocando na mente às vezes de uma criança, que lá na frente ela vai achar que aquilo não é para ela, que ela não tem condições, que ela não tem capacidade de gerar dinheiro, gerar recursos, né? A gente tem uma outra crença assim que eu trabalho muito, que eu falo para os meus clientes e para os meus amigos em geral, né, que
que muitas vezes falam assim, eu trabalho CLT, nada contra, óbvio, a maioria das pessoas trabalham, né, como empregados, né, um CLT que a gente chama, e dizem, eu tenho a segurança do CLT, mas eu acho isso muito perigoso, porque a segurança do CLT está na mão do teu empregador. Então eu acho que a gente tem que incentivar mais no Brasil o empreendedorismo também, né? Porque daí a segurança do teu emprego está na tua própria mão. E mesmo aquele que trabalha como CLT, trabalha para o empregador, né? Ele tem que ter o espírito empreendedor sempre, sempre servir como se fosse dono daquele negócio. Eu tenho certeza que essa pessoa nunca vai perder o emprego, vai ter ele o comando da sua segurança, né? Então eu acho que a mente, e fora isso que o Brasil também, vou falar de um outro assunto muito cabuloso, vamos dizer, na parte das finanças, que o Brasil é o país, é o império das pirâmides financeiras, não é no Egito, é aqui no Brasil, o que tem de pirâmide financeira, porque também existe um outro lado muito ruim, que é a ganância, né? Que é algum dos pecados capitais que existem, né? Então as pessoas são muito gananciosas e as pessoas não têm o conhecimento, não existe educação financeira nesse país, não existe educação financeira, né? Na escola deveria ter, e a única certeza que eu estava falando de cada um tem um emprego, quem está me ouvindo aqui tem o seu emprego, tem o seu trabalho para ganhar dinheiro no final do mês. Todos fazem isso na faculdade, né? Quando vão estudar num curso. Todos isso fazem isso quando vão ter um trabalho técnico, vão estudar algum curso técnico para ser técnico em alguma coisa. Todos que começam a trabalhar como vendedor, não importa, a única certeza que tu tem é que no final do mês tu tá fazendo aquilo por troca de um dinheiro. E a gente não tem educação financeira, temos educação, né, moral e cívica na nossa época, eu não sei hoje em dia como é que estão essas questões, temos educação religiosa num país, óbvio que é importante a questão da alma, do espírito, da religião, mas um país tão vasto, com tantas religiões diferentes, às vezes tu tem uma religião que não é nem a tua dentro do estudo. Mas a única certeza que todos nós temos que vamos ter um dinheiro no final do mês, a gente não tem educação financeira. Não somos educados para o que fazer com isso. Para o que fazer com e esse aí dinheiro. É onde eu queria chegar com a nossa pergunta, a soma da inteligência emocional e financeira. Né? Dessas duas inteligências para as pessoas produzirem melhor a sua vida no presente, porque é o que elas possuem, mas para que elas tornem o seu futuro, o seu planejamento ainda mais estratégico. Agora eu estava falando isso, eu lembrei até de uma outra crença que a gente é educado, que daí tem a ver com a questão da consciência, que antigamente se falava, né? Muito se fala que os ricos não entram no reino dos céus. Isso. Né? Que tinha essa questão, assim, que daí é uma questão também que vem não só religiosa, mas cultural também, um pouco disso, dessa questão que o dinheiro não é... Como o dinheiro não é limpo, né? Por que ele é sujo? O dinheiro é uma moeda, é uma troca, é aquilo que tu troca pelo teu serviço, pelo aquilo que tu vendeu, pelo teu trabalho, é uma troca. O dinheiro é uma troca. Eu dou algo em troca de algo que se chama, no nosso país, real. Então a gente ganha o nosso real, nosso tão suado dinheiro, para o quê? Trocar pelos nossos sonhos, né? Para trocar pelos nossos objetivos, trocar pelo nosso alimento, pela nossa roupa, pelas nossas necessidades. Então não tem nada de sujo no dinheiro. O dinheiro é necessário. E é uma das maiores invenções do mundo, como eu disse lá no início, né? Porque daí facilitou. Eu posso me focar naquilo que eu sou bom, faço aquilo e eu não preciso só vender para aquilo que quer aquilo que eu sou bom. Eu posso trocar aquilo por um dinheiro e comprar aquilo que eu quero, que eu acho bom para mim. Perfeito. Então é muito importante as pessoas desmistificarem isso. O dinheiro é essencial. Como você fez isso? Você precisou fazer isso? Porque você trouxe algumas coisas, né? O tio Patinhas, né? Você trouxe, né? Você também deve ter tido, ao longo da tua trajetória, da tua vivência, da tua experiência, eu me lembro que eu lá no mercado do meu pai, né? E a filosofia da minha família, tinha que trabalhar para guardar para o dia que ia faltar. E para faltar para a saúde, e tinha que colocar na poupança, e tinha que render, e tinha que comprar isso para vender para aquilo, para render para isso. Então eu fui criada num ambiente assim. E fui me desenvolvendo e fui buscando o autoconhecimento, né, a inteligência emocional e as minhas estratégias para minha carreira, que abençoaram os meus movimentos e o meu talento, né? Então, eu quero agora tocar, né, a gente fala, as crenças elas influenciam. Elas te influenciaram? É impossível tu não ser influenciado por alguma dessas crenças, né? Por qualquer uma que seja crença boa ou crença ruim.
E existe... Você teve Sim, isso e com como você certeza. lidou com isso? Porque além de cuidar do teu, Uhum. eu imagino a responsabilidade de ter centenas de milhares de pessoas que confiam na Ativa Investimentos para colocarem tudo que elas ganham lá para ser administrado por lá. Eu sei que a autorresponsabilidade conta, né? Claro. Mas vocês têm uma responsabilidade muito grande. Então, falar com uma pessoa que, além de cuidar do seu dinheiro, cuida de centenas de milhares de pessoas e teve crenças que também podem ter impactado a sua vida e como lidou com isso, ajuda muito as pessoas que estão nos ouvindo. Porque se você não supera na mente, você não transforma no ambiente. Perfeito, perfeito. O meu pai era muito bom em guardar dinheiro. Em guardar, ele guardava, ele conseguia sempre, ele estudou, como eu te disse, Ele foi uma personalidade na cidade de vocês, né? A minha família, né, na cidade de Montenegro, o meu pai foi vereador 2 vezes, meu avô, o pai dele foi prefeito, e a minha mãe, né, foi prefeita da cidade também. Mas só que minha mãe era filha de ferroviários, né, não tinha, nasceu muito pobre. Minha avó foi lavadeira, né, mãe da minha mãe, porque ela viu o vô muito cedo e começou a trabalhar como lavadeira, lavando roupa em casa, e depois no quartel, lá no 5º BPM, ela lavava roupa porque um dos meus tios virou soldado e foi fazer uma carreira na Brigada Militar em Montenegro, e a minha mãe conheceu meu pai. O meu avô, ele foi uma das primeiras pessoas que começaram a ajudar a montar a carteira de trabalho. Lá no governo do Getúlio Vargas, quando teve as leis trabalhistas, o meu avô, ele virou guarda-livros, né, que era o contador, e daí ele foi chamado para fazer esse trabalho, e como ele falava alemão, também teve uma facilidade muito grande lá na região, porque ele ajudava então as pessoas, trabalhadores rurais, que tem muita colônia alemã aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul inteiro, e ele então teve essa educação, mas meu pai acabou também tendo a educação do meu avô, e ele guardava muito bem, só que ele não investia muito bem o dinheiro, né? Investia em coisas tradicionais, vamos dizer assim, e a gente tem, né, eu até digo que a poupança, ela é na parte de renda fixa, que a gente pode falar um pouquinho, um dos piores investimentos que tem. Mas é o mais popular, tem milhões e milhões na poupança, porque até o nome é bom, né? Você fala poupar, poupança, então o nome é maravilhoso, o nome é muito bom. Branding, diria o nosso amigo Arthur, é perfeito. O branding é perfeito, e quem criou a poupança foi Dom Pedro II. Calcule. Junto quando criou o Banco do Brasil, quando começou os bancos. Então é muito tradicional. A gente tem muitos problemas no Brasil da questão da hiperinflação. Então todo mundo tinha aquela questão de ter um tijolo, né, de ter a casa própria, de comprar imóveis e tudo mais. Só que o imóvel também não dá uma liquidez muito forte para o teu dinheiro. E às vezes tu passa perrengues para conseguir transformar aquele tijolo, né, aquele imóvel que tu comprou talvez para um investimento, em dinheiro para salvar algum problema. Então eu passei isso na minha vida também, né, em relação à minha mãe. Nesse ponto, tivemos que vender alguns imóveis para manter a saúde dela no final da vida dela, né? Eu hoje, infelizmente, não tenho mais meus pais, mas eles deixaram um legado muito grande, e claro que muitas das crenças e muitas das formas que eu tive ali dentro de casa me influenciaram, mas eu tive que quebrar elas em alguns momentos. Tive que quebrar elas porque, principalmente na parte daí dos investimentos e até na parte de guardar, mas isso, às vezes, olha, eu tenho 2 irmãs, eu vou te dizer que cada uma é totalmente diferente, foram ter com a mesma criação, né? E hoje, óbvio que eu ajudo elas no sentido de dar dicas na parte financeira e tudo mais, né? E a gente conseguiu manter também a nossa mãe em alguns momentos depois. Mas isso é um caso particular, mas eu digo que o estudo pelo dinheiro e essa questão das finanças pessoais é muito importante. Depois eu tenho uma outra história para contar também, como eu comecei com a FAB, né? Quando a gente criou o núcleo familiar, que também é muito diferente, às vezes, quando as 2 pessoas, quando tu casa, monta uma família, isso é aí é muita incrível. diferença. Ele colocou coisas bem importantes aqui, as crenças familiares da origem, da base, né? As crenças que a gente começa a formar quando a gente se une, né, para ter a nossa família. E o quanto foi importante quebrar, né? Ser disruptível. Eu te acompanho há 2 anos e eu vejo, você é uma pessoa que se desenvolve.
Você é uma pessoa que valoriza espaços que te quebram paradigmas, que te mostram outras possibilidades, que te colocam, como eu falei no início, na mesa com pessoas que fazem você pensar diferente, fazer diferente. Então, eu acho que é importante reforçar, né? Nesse primeiro passo aqui do podcast, se você quer transformar aquilo que você faz, comece transformando como você pensa. Porque não tem investidor que vai transformar aquilo que você não está disposto a fazer primeiro aqui na mente, depois com as tuas atitudes, né, que é em relação ao teu dinheiro, para depois pedir alguém que te oriente. E mesmo que tenha alguém que te oriente, você vai ter que fazer a tua parte, estudar. E tu quer ver uma crença do meu pai que me ajudou? Eu vou falar das boas das boas também. Porque não é só ruim, não, isso aí. Mas uma crença do meu pai que me ajudou muito nas questões financeiras e que daí eu posso fazer até um link quando eu casei e que eu comprei um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu comprei também. Que é maravilhoso, do Gustavo Cerbasi. Fica uma dica aí, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Gustavo Cerbasi, tá? Que para mim, é o primeiro grande influenciador, né, na parte de finanças, antes do nosso querido amigo Tiago Nigro, antes da Natália Arcuri, de todos esses, Júlio, o Raul Sena, né, que trabalham, o Bruno Perini. Teve já lá o Gustavo Cerbasi, que foi um dos pioneiros, mas na época era livros, né? Não tinha essa influência toda do digital que a gente tem, da facilidade que a gente tem hoje de buscar bons influenciadores, boas informações. Mas o meu pai tinha uma frase que eu acho muito importante: o que não está no papel não existe. Meu pai, como advogado... Essa frase vocês podem anotar, compartilhar, printar e marcar, gente. O que não está no papel não existe. E daí eu faço um link com o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que o Gustavo Cerbasi, isso daí me veio quando eu li isto, porque eu li esse livro na minha lua de mel. Eu li esse livro, eu comprei no aeroporto. Quando eu estava indo viajar. Comprei no aeroporto. E era assim, as primeiras edições. Eu casei em 2007, acho que o livro foi lançado em 2006 para 2007. Eu casei no início de 2007, eu era a primeira edição do livro. O livro tinha recém-lançado e foi um grande sucesso do Gustavo Cerbasi. Ele tinha lançado outros livros bons que eu já tinha lido, porque eu lia muito. Eu buscava muita informação, eu sou muito curioso, gosto de ler. E daí, lá ele dizia: anote tudo que entra e tudo que sai nas suas finanças. Então, eu vou trazer aquela crença do meu pai, que dizia para mim: o que não está no papel não existe. Vou pegar aquilo que eu aprendi nos livros e aquilo que eu aprendi com o Gustavo Cerbasi, citando a fonte, que anote tudo. E a grande dica para mim, se eu posso deixar alguma coisa aqui como legado desse podcast, é dizer para as pessoas: anota, primeiro começa com isso, anota aquilo que entra, principalmente nós que trabalhamos com uma renda variável e que ganhamos de acordo com serviços, né? Então, um médico como o Isaac, né, que também ganha pelas consultas, então a renda dele é variável, ele não sabe se vai ganhar X, meio X ou 2X no final do mês. Então, a gente tem que anotar. Anota tudo que tu ganha, que tu consegue daí fazer, olhar para aquilo lá. A mesma coisa, eu quero perder peso, eu tenho que saber quanto é que eu tô pesando, né? Então, e anota principalmente tudo aquilo que tu gasta. Porque as pessoas não sabem o que gastam. Muitas vezes é uma gorjeta que tu dá aqui, muitas vezes é uma coisa simples que tu compra ali, custa 5, 6 reais, né? 6 pila, como a gente diz aqui no Sul. Isso. Mas só que esses pequenos furos, às vezes, né? É ali. Acabam fazendo grandes naufrágios, né? Então, anotar é o primeiro passo. Porque daí tu consegue ver: olha, nossa, eu não sabia que eu gastava tanto com o transporte. Será que eu não posso pegar a bicicleta de vez em quando? Será que eu não posso ir a pé, talvez se eu estou muito perto? Eu não sabia que eu gastava tanto com vestuário, tanto com internet, ou sei lá, com jogos, com coisas que às vezes as pessoas não usam, às vezes as pessoas tá pagando coisas e começa a olhar no papel, ver o rombo que fazem, bota por ciclos ali. Isso, e agora, Rivo, veio um insight que eu tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo, tem o casal, tem a família, tem os filhos, e a gente estava no almoço falando que você e a Fábio fizeram um cartão de crédito para os filhos de vocês, de 8 e 10 anos. 10 anos, Sofia tem né? 10 e o Pedro tem 8. Para administrar a sua cantina na escola, para administrar as suas compras no shopping, né? E qual é a tua visão, assim, família, finanças, crescimento, gestão da informação financeira?
Porque qual é a tua visão sobre isso? Eu quero saber. Eu vou dizer duas Famílias, coisas. Escutem isso. Ali daí vou contar esse caso meu e da Fábio, porque a Fábio é fisioterapeuta, né? Ela também ganhava renda variável, eu não sabia quanto ganhava. Eu, na época, porque eu fui músico e fui publicitário há muito tempo. Eu tinha uma agência de publicidade. E a agência de publicidade, eu vendia, tinha vários clientes, eu dependia dos clientes para ter os meus lucros, né? Como eu era um sócio da agência, tinha meus lucros. Então eu também ganhava renda variável. Eu sempre fui empreendedor, desde a época de músico. Eu virei sócio do Locomotiva, tinha 10%. Eu ganhava 7% dos bailes, eu sempre ganhei percentuais. E eu também dividi as minhas coisas e divido as minhas coisas dentro de casa por percentuais. Eu tenho um percentual que eu me pago primeiro. Então eu vou dizer uma das grandes dicas também, a segunda maior dica eu vou dizer aqui para todos. Pague-se primeiro, não existe mais nada importante do que a tua vida. O que o nosso querido Joel fala, saúde, família e trabalho. Saúde é tu, é te pagar, é ter o dinheiro que é para ti. A coisa mais importante que tu, se não tiver vida, não importa o dinheiro, né? A gente morre, o dinheiro fica e não vai servir para nada lá fora. Então, a gente paga-se primeiro e daí, nesse caso, quando eu comprei o livro Casais Assim Juntos e li ele, eu passei para a Fábio ler também e começamos a anotar tudo. E eu já fazia isso, só que eu fazia no Excel e eu sei que para a Fábio era meio difícil, né? A Fábio é minha esposa. Eu peguei uma agenda velha, larguei na porta de casa e dizia, Fábio, toda vez que tu chegar, anota aqui o que tu gastou naquele dia. Que depois eu passava para o Excel no final de semana, né? Daí eu tenho uma caixinha de sapato, eu disse, se não conseguir anotar, pega o canhoto do cartão, ou tu pagar no cartão, pega a nota fiscal também para ajudar, né? Pagar o ICMS, todas as coisas assim. A gente sempre foi muito, nesse caso, né? Sempre emitir nota fiscal de tudo que eu dei de serviço e também peço a nota fiscal, porque eu acho que a gente também tem que cumprir, vamos dizer, com as nossas obrigações. Adoro pagar imposto de renda, nesse caso, ainda mais sobre investimentos. Porque quanto mais eu pagar, mais investimentos eu vou ter. Ok, daí nós anotávamos tudo. Então teve esse exercício inicial. Quando as crianças nasceram, a primeira coisa que eu fiz uma previdência infantil para elas. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi a carteirinha do Inter, né? Os duas fui lá fazer sócio, porque nós somos tudo colorado lá em casa. Tá bom. Então fui fazer isso, mas não. E daí depois a gente fez a previdência infantil das crianças. Eu fiz um seguro de vida também, que eu não tinha um seguro de vida até então, porque eu e a Fábio tínhamos o controle das coisas, ela tinha, né, acesso às contas e tudo mais, eu não via necessidade. Mas no momento que tu é responsável por uma vida, eu me vi responsável, no mínimo, até pagar toda a faculdade dos meus filhos e tudo. Eu fiz as contas de quanto eu precisaria do D0 até o D30. Até os 30 anos eles estão garantidos. Depois dos 30 anos, o meu seguro de vida é um seguro de vida temporário, que ele acaba nos meus 70 anos, que eles já vão ter 30 e poucos. Eu não fiz o seguro de vida inteira. Na verdade, eu fiz um pedacinho lá para a questão da sucessão depois. Tem um pedaço desse seguro, mas é o seguro mais inteligente, é onde eu tenho um valor maior de capital protegido, que realmente vale a pena e conseguiria manter eles na minha falta, mas eu tenho também um seguro que lá no fim vai servir para a sucessão deles na questão de inventário e outras coisas, mas isso é um detalhe mais técnico. E eu comecei a ensinar as crianças com brincadeiras dentro de casa. Eu peguei fichas de pôquer que eu tinha em casa e criei os billers. Os billers era a moeda nossa interna. Um biller equivalia a R$1. E eles podiam ganhar até R$10 por semana, as crianças, fazendo coisas que a mãe deles geralmente cobrava, né? Tipo, estudar, ler. Os dois adoram estudar, ler e fazer coisas. E eu até digo que mãe, graças a Deus, que eu tive, né, de companheira, porque ela é muito esforçada na educação dos filhos. E a gente entregava, então, esses billers. Que eles mudavam, que eram aportes que nós fazíamos nas previdências deles. Depois fizemos contas infantis, né, contas para eles em banco, e até nós descobrimos um banco que tem o cartão de crédito infantil, onde eu tenho o controle e consigo enxergar. Eu prometi esse cartão para a Antônia, preciso entregar. Nós conseguimos enxergar. Então nós estamos X reais. Olha, eu vou dizer que a gente faz economia. Pode falar qual banco é? O C6, que foi o banco que nós achamos com esse cartão infantil, tá? C6 Bank. Abri uma conta para mim, para minha esposa,
né? Isso, claro, nossos investimentos estão todos no banco XP, na corretora XP, Sim. mas o que Que vamos tem dizer, essa o assessor de possibilidade. investimento, na verdade, ele é um assessor, né? Tu não investe na XP necessariamente. A XP é uma plataforma. A XP é uma corretora, onde ali eu tenho diversos bancos que eu posso investir, diversos CDBs que eu posso investir, né? Que são títulos de renda fixa de emissão bancária, que a gente chama. Então, eu vou ter vários produtos. Mas daí, na questão do cartão de crédito, facilitou muito para nós e começou a ensinar para eles economia. Porque Tá nós aí. dávamos um valor X por semana para eles, porque antes eles gastavam na cantina do colégio, minha filha muitas vezes tem aula até de manhã e de tarde, né, no turno inverso, então ela almoça no colégio. Eu vou dizer, ela gastava muito mais quando ela anotava, né, Quando e ela era, não tinha não controle tinha sobre as controle. ações. Hoje a gente dá ali, vamos dizer, R$ 100 na semana e dizemos, o que sobrar é É teu. teu. Isso foi uma palavrinha mágica para eles. O que sobrar é teu. Então aquilo era menos do que nós gastávamos e sempre sobra para ela. O meu filho leva comida de casa já, ele não gasta nada. Ele gastava, ele gostava de comprar um brownie que custava R$ 8, mas é muito bom aquele brownie, parou de comer o brownie. Até para a saúde Eu física ia dele falar. é bom, né? Porque ele emagreceu e tudo mais. E a gente, então hoje, quando tu passa a responsabilidade para eles, isso é muito Que interessante, Fê. incrível, isso é muito Porque eles bacana, gente. têm Olha só consciência. onde nós somos na gestão, né? É, Sobre a gestão dos teus investimentos, ela começa na gestão dentro da tua casa. total. Todos precisam estar alinhados, Tudo o esposo, a esposa, os filhos, as crianças, criar a cultura dentro de casa, que nem empresa, é a cultura familiar, né? E eu digo uma coisa, as pessoas não ganham dinheiro com investimentos. Elas não ficam ricas com os investimentos, elas ficam ricas com os aportes que elas fazem nos investimentos. Não é eu botar um valor X ali e deixar esse valor rendendo pro resto da vida, Fala não. um pouco mais sobre Isso isso. é uma das coisas mais importantes. Vou dizer, a terceira dica, né, do pague-se primeiro. Vamos dizer que tu guarde 20% de tudo que tu recebes a tua vida inteira. Se nós tivéssemos feito isso, Fê, tu acha que hoje nós, né, com as nossas idades, hoje somos jovens há mais tempo que muitos, né? A gente não teria, se tu guardar 20% do que tu ganhas, a cada 5 anos tu tem um ano inteiro guardando dinheiro em casa, no Então, a colchão. cada 5 anos, Praticamente tu tem um ano, né? 20%, são 12 mil, 20, tu vai guardando a cada 5 anos tu tem um ano guardando dinheiro em casa, né? 20% por ano, vamos dizer assim. Né? 2 vezes 5, essa era 10. uma das minhas perguntas, o que a gente precisava... Esse é um número meio mágico para todo planejador financeiro, tá? Que o ideal seria guardar 20%. E se tu investir esses recursos, ainda mais numa economia brasileira, que hoje está com a renda fixa novamente muito bem em questão de rendimentos, né? Porque a gente tem uma taxa básica da nossa economia que se chama Selic, hoje está em 13,25 no Brasil. Então, tu ter hoje 100% da Selic, que isto é muito simples de conseguir, para ter ideia, a poupança ela paga menos da metade disso hoje que está dando, porque 100% de 13,25 ao ano, a poupança paga 0,5% ao mês. Então, para tu ver como é um investimento ruim. Se tu investir a 100% e hoje tu tem investimentos a 105, 120, 130% até tu consegue, dependendo do prazo que tu deixa, mas com liquidez, que nem a poupança, igual, tu consegue hoje 105% do CDI, que é quase 14% ao ano. Tá? E a poupança ela paga 0,5% ao ano mais TR, que é quase zero. E 0,5% ao mês, desculpa, né? Que daria ali 6% ao ano, a metade, menos da metade. Então, se tu guardar mais esses 20% e aplicar, se tu guardar 20% e aplicar bem, a cada 5 anos tu tem 2 anos. E é juros compostos, né? Os juros num investimento, num CDB, eles rendem todos os dias. Todo santo dia ele está rendendo um pouquinho. E é juro sobre juro. Então tu teria 2 anos a cada 5. Então só o fato de tu guardar e de tu investir o tempo todo, tu consegue lá na frente ter um colchão muito simples que te manteria para o resto da vida no momento da tua aposentadoria. Não precisava nem se preocupar com INSS, com a aposentadoria. Com os investimentos seria muito mais fácil a gente fazer esse lastro para a gente estar bem lá na frente, né? Riva, uma vez eu escutei de uma pessoa um conceito sobre liberdade financeira. Eu quero saber se tu concorda com esse conceito.
Eu vou dizer, eu não sei se eu já te falei isso, mas eu digo que a liberdade ela não é financeira. A liberdade é do trabalho. Ah, muito Porque bom. a liberdade financeira, na verdade, quando tu te aposenta, tu vai ter que ter mais conhecimento financeiro para estar bem investido, porque senão o dinheiro vai acabar. Uhum. Então tu tem que ter um Tu conhecimento. me Qual é a falou isso liberdade? andando na rua em É, Maceió, num encontro tu vê. de Mastermind. Se barre e a liberdade financeira. Você me disse, Não, Fer, é liberdade do trabalho, é você poder ir e vir e aonde fazer, tu quiser. É. né? Tu tem a Fazer. liberdade do trabalho, não é das finanças. Não é Aham, não é financeira. das Esse conceito finanças. está errado. Então, quem fala, eu busco a liberdade financeira, não, tu busca a liberdade geográfica, a liberdade do trabalho, a liberdade de ir e vir fazer o que tu quiser, mas tu não vai ser livre financeiramente. Porque tu vai precisar estar bem investido aquele dinheiro, tu vai precisar que aquele dinheiro dure esse período que tu quer ser livre do trabalho. Não das Aham, não finanças, das não é finanças. financeira. E a regrinha de 200 vezes o teu custo fixo, podendo acessar se você precisar. Tu é a favor dessa Com regrinha? certeza. Eu digo que a primeira coisa que um assessor de investimento faz, o que nós precisamos fazer nas nossas finanças, né? Eu vou apresentar como é que eu digo que eu trabalho. Tá? Isso. A pessoa, eu não posso trabalhar pelo meu cliente. A Fê trabalha no negócio dela, com o trabalho dela. Quem está nos ouvindo tem o trabalho dele e eu tenho o meu Isso. trabalho. Eu não posso trabalhar pelo meu cliente por ninguém. E eu não posso sonhar, eu não posso traçar os objetivos. Cada um tem os seus objetivos, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua vontade. Então, eu não posso trabalhar e eu não posso sonhar. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer na parte financeira é proteger o meu patrimônio. Então, a primeira coisa é proteção, que é justamente quando tu pensa nesse fundo de reserva, que muitas pessoas falam que guarde 6 meses daquilo que tu ganha. Eu digo até que tem que ser 12 meses no mínimo. Um ano eu quero ter isso com um produto que eu vou ter liquidez, que é que eu vou poder tirar a hora que eu quiser, que vai me render o suficiente também, né, para o máximo possível com essa condição. Porque quando tu investe, tu está emprestando dinheiro para alguém que está te dando uma taxa de juros para te devolver esse dinheiro daqui lá na frente. Tá? Antecipando o dinheiro para alguém, seja para um banco, né, através de um CDB, do MLCI, do MLCA, que são títulos de renda fixa de emissão bancária, seja para o governo, quando tu compra títulos do governo, né, o Tesouro Direto, títulos do governo, ou seja para uma empresa, quando tu compra uma debênture, quando tu compra um título de uma empresa, ou quando tu compra uma ação, tu vira sócio. É um pouquinho diferente, mas eu vou dizer que esses produtos tu acaba emprestando dinheiro para alguém que vai te dar uma taxa. E quanto mais tempo tu chegar para um banco e dizer, eu vou deixar esse dinheiro aqui 5 anos aplicado, ele vai te dar uma taxa maior. Se tu disser para ele, eu quero esse dinheiro, eu vou deixar aqui, mas a hora que eu quiser, eu preciso, ele vai te dar uma taxa menor. Então também tem essas caixinhas que a gente pode colocar. Então eu vou dizer que 10, 20% dos meus investimentos também estão lá pensando a longo prazo, que é para minha aposentadoria. Então eu guardo 20% daquilo que eu ganho todo mês, no mínimo. Eu invisto em diversos produtos diferentes, eu diversifico, né? Aquela máxima, não coloque todos os ovos na mesma cesta, é importantíssimo, então eu diversifico, e uma parte desse valor é para minha aposentadoria, outra parte desse valor é para minhas férias daqui a um ano, outra parte talvez é para trocar de carro daqui 2, 3 anos, para trocar de residência se eu quero, ou fazer planejamento. Então são os objetivos, são os sonhos. Eu acho que isso fica um pouco claro. Então, Rivo, quais são os primeiros passos para ser um investidor iniciante para construir liberdade no trabalho? A gente falou alguns conceitos, né, e algumas coisas importantes que eu posso até recapitular. Isso, vamos fazer uma volta, então. O primeiro, anote tudo que tu ganha e tudo que tu gasta. Ponto, tá? Ponto. Anota isso, nem que seja num caderninho, numa planilha. O que não está no papel não existe. O que não está no papel não existe. Claro que o ideal é uma planilha de Excel, onde tu até divida, né, ali o que eu gasto com transporte, o que eu gasto com alimentação, o que eu gasto com vestuário, o que eu gasto com lazer, o que eu gasto com a manutenção da minha residência, né, água, luz, telefone, essas coisas todas, internet, e que eu boto isso em caixinhas, né, e que eu vejo quais são os meus gastos fixos e os meus variáveis.
Fixo é aquilo que tu não tem como fazer, como mexer, porque tu pode até diminuir, né? Todo mundo numa crise diminui o consumo de energia, todo mundo numa crise pode diminuir o tempo de banho e outras coisas assim, mas tu, né, pode diminuir, assim, a gente até fazer uma análise. Será que todos os canais que eu assino na minha TV por assinatura eu assisto? Será que eu não estou assistindo só meia dúzia de canais? E olhe lá se estou Eu assistindo. reduzi 5 mil reais o ano passado na conta da casa com isso, porque nós não assistimos os canais da Sky. Então, E aí não conseguia cancelar, não conseguia cancelar. Cancela o cartão de crédito para ver se não cancela tudo. Vai isso. lá, dá uma Isso, cancelada no cartão. Bom, é boa, essa é uma Boa. boa técnica. Né? Então, eu digo, tu botando no papel, tu consegue ter um diagnóstico. Né? Vamos tratar assim, eu até vou fazer um exemplo, né? Eu vou fazer uma analogia com o médico. Eu digo que eu sou um médico da saúde financeira das pessoas, um médico das finanças. Né? O Isaac não precisa fazer um diagnóstico de um paciente para poder dar um medicamento. Então, o primeiro passo é que a gente faça um diagnóstico da nossa vida. Isso tu pode fazer sozinho. Óbvio que com um profissional é melhor, com uma pessoa tu vai ter uma ajuda, né, de alguém que está de fora e que consegue enxergar às vezes melhor do que a gente. Mas o importante é que tenha a união da família nisso tudo. Que tu faça isso com teu marido, que tu faça isso com a tua esposa, que tu faça isso com os teus filhos. Não, daqui para frente a gente vai tomar conta e vai cuidar, né? A gente vai sair do nosso rascunho e vai cuidar da nossa liberdade do trabalho, da liberdade futura que a gente busca. Vivendo o presente. Vivendo o presente, óbvio. Então, o primeiro passo que eu vou dizer, anote tudo. Porque o mais importante não é o quanto tu ganhas, é o quanto tu gasta. E tu precisa mudar esse mindset, porque senão aquilo que eu falei também, estou recapitulando, eu ganho 5, digo que não consigo viver com 5, eu gasto 6, tu vai ganhar 50, tu vai gastar 60. Isso. Vai aumentar os teus gastos, porque tu não mudar o mindset, não mudar essa energia que tu tá aqui dentro, tá? Que move tudo, a gente não consegue sair do nosso rascunho. Isso aí, pega uma caixa de sapato e uma agenda e deixa na porta da tua casa, que eu adorei essa dica, que eu quero ver se você não vai enxergar. E o que transforma é a verdade. Então comece o mês com o próximo dia, não deixe para amanhã, não, comece hoje, pegando uma caixa de sapato e põe todo mundo que gastar, põe aqui, acompanha e de tudo que entrar, pega 20%. E pague-se primeiro. Daí o primeiro passo, né? E eu vou dizer que isso parece assim, não, mas eu vou... É tão gostoso a gente poder... Eu e a minha esposa, a gente, no início, quando nós casamos, nós não conseguimos ir para o exterior, para a Europa, né? Nós estávamos nas nossas carreiras em momentos diferentes, estamos casados há mais de 15 anos, né? E eu era publicitário, também na época não tinha uma boa economia, mas a gente resolveu viajar para o nosso Nordeste aqui, que estava muito bom, obrigado. E daí, anos depois, a gente conseguiu e fomos para a França, ficamos 10 dias com uma casa alugada lá, e eu digo assim que tu guarda dinheiro justamente para viver melhor. Isso. Não é assim, é para tu ir daquele... Nós fomos no restaurante mais caro que tinha na França, mas de propósito, com aquele dinheiro destinado para aquilo. Porque eu gosto muito de fazer um turismo... o lugar que eu mais gosto de ir, quando eu vou conhecer um outro país, outro lugar, são 2 lugares, mas um que é inusitado é o supermercado. Eu adoro ir no supermercado. Então, Whole Foods, conhece esse dos Estados Unidos? Sim. É demais, Não, né? O dos Estados Unidos é o Target, o Walmart, o Whole Foods, todos eles. E daí fora né, Toys R Us, Toys R Babies, que tem... mas eu, lá na França, então em Paris, nós fomos no Monoprix. Eu comprei várias coisas porque eu gosto de cozinhar em casa. Então eu estava num apartamento que eu aluguei direto da proprietária. Ficamos 10 dias vivendo realmente como parisienses e conseguindo usufruir daquela economia que nós fizemos a partir do nosso casamento. Então nós abrimos mão da nossa lua de mel dos sonhos naquele momento, mas fizemos essa lua de mel um pouquinho antes de começar a produção dos filhos, né? Eu tenho uma filha de 10, que já faz mais de 10 anos. Depois a gente teve outros passeios, outras viagens. Mas essa aí foi muito emblemática, porque foi justamente feito com aquilo que nós botávamos nos nossos papéis, né? Nas nossas economias, e a gente fez isso com muito gosto. Olha só, o que você tem que colocar no rascunho para realizar daqui a 1 ano, 5 anos, o quanto é importante, né? Você detalhar e você visualizar. Falo isso na técnica 3D, né? Essa é a minha vida. Como você quer viver por aquilo que você está fazendo hoje, você merece, né? E isso começa no pensamento, que influencia as nossas atitudes, as nossas ações, né? Então, que a gente possa te influenciar a pensar nos teus sonhos, a pensar nas coisas que você quer viver, como se elas já estivessem acontecendo,
mas que as tuas atitudes hoje possam te levar a viver isso em breve, né? Isso. Em breve. Perfeito. Né? E daí, voltando para a pergunta, né? Como é que começa a investir? Então, o primeiro passo é guardar. O segundo passo... Na tua visão, 20%. Na minha visão, começa... As pessoas não vão conseguir por 20. Comece com 1. 1%. Começa com 2, vai para 2, para 3, porque eles não vão conseguir com 20. Mas o ideal é 20. O ideal é 20. 20. Mas se não conseguir 20, 1 mas já é melhor do que... Tem que guardar. Tem que guardar. E daí, por isso que eu digo, tem que começar hoje. Quem vive com 5 mil consegue viver com 4.990. Mas com 10 reais que seja, guardando esse mês. Depois aumenta. Tu consegue. A gente consegue viver. Eu vou dizer, épocas da minha vida que eu guardava 70% do que eu ganhava. 70%. Cheguei a guardar até um pouquinho mais. Mas eu, quando casei, eu já tinha um apartamento comprado. Antes de conhecer a minha esposa, eu já tinha um apartamento com 3 dormitórios e 2 vagas na garagem. Estava esperando a Fábio. Estava esperando encontrar. E encontrei ela. No dia que eu vi ela, eu sabia que era ela. Tem que bonito. Vocês são incríveis, adoro. Tem um outro caso para contar. Estamos casados há tanto tempo já. Então eu já tinha tudo isso porque eu fazia essas economias quando estava solo, né? Eu ia para a faculdade de ônibus para ir lendo, para não perder tempo no trânsito, porque eu não conseguia. E quando eu tinha que ir de carro, eu gravava o que eu lia para escutar. Tanto curioso, eu gravava em CD e botava no carro e ficava escutando o que eu lia. Eu fazia meus próprios audiobooks. Pensa. E daí eu conheci o Arthur, tem toda uma história lá, fui publicitário daí uns anos, e depois, mas sempre tive essa questão da economia, porque eu sabia que eu dependia de mim só. Né? Mesmo como músico, por exemplo, todos os músicos que tocaram comigo, como eram só músicos, ganhavam a mesma coisa que eu. E com a música eu consegui comprar esse apartamento. Eu tenho certeza que alguns até hoje não têm o seu. É isso aí. E tá ouvindo isso? E daí depois eu consegui, depois eu construí, porque eu acho que comprar pronto é muito mais barato construir, depois construir uma casa no condomínio que eu moro hoje, depois vendi essa casa, construí, já estou na 3ª casa no mesmo condomínio. Mas isso tudo vem isto na frente, né? O quanto tu aporta, tu não fica rico com os investimentos, fica rico com os aportes que tu faz nos investimentos. Então todo mês eu estou aportando, todo mês eu tenho que buscar onde é que é o melhor investimento. As pessoas falam, daí nós temos 2 grandes blocos, né? A renda variável e a renda fixa. Renda variável é tudo aquilo que varia. O dólar, por exemplo, ele sobe e cai. Então, o investimento em dólar é renda variável. Investimento em ações. Ações sobem, ações caem. Renda variável. Investimento em bitcoins. Renda variável. Investimento em commodities agrícolas. Todo mundo sabe que o boi gordo sobe, o boi gordo desce, o petróleo sobe, o petróleo desce. Isso é renda variável. Renda fixa é aquilo que no momento que tu aplica, tu sabe o quanto tu vai ganhar. E daí existe 2 grandes modelos, né? A renda fixa pós-fixada e a pré-fixada. A pré-fixada é aquela que eu apliquei hoje, eu sei, vou ganhar 12% ao ano, vou ganhar 15% ao ano. Pré-fixada. CDBs pré-fixado. Tá. Existe CDBs pré-fixados, existe CDB certificado de depósito bancário. Então, eu empresto dinheiro para um banco, o banco vai me pagar uma taxa pré-fixada. Eu sei que aquilo acabou, conservador. Isto. Esse mesmo CDB ele pode ser pós-fixado. O que é o pós-fixado? O pós-fixado é quando tu atrela a um índice. Por exemplo, o CDI ou a Selic. Isso é atrelado à inflação. Por que ela é pós-fixada? Porque a inflação é medida, o CDI é atrelado à Selic, que a Selic ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária Brasileiro, então o Copom determina essa Selic, que ela estava em 2 há um pouco mais de um ano atrás e hoje está em 13,25. Então ela é pós-fixada porque esse índice vai mudar. Mas tu tá ali, tu comprou 100% desse índice, vai ser sempre 100% desse índice, seja ele 10%, seja ele 13%, porque ele muda, por isso pós-fixada. E existe uma híbrida, que ela é uma mistura da pré com a pós. Que eu posso, por exemplo, pegar uma que a gente chama de que é CDB inflação. Eu posso pegar IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do Brasil, mais uma taxa pré-fixada de 6%, 7% hoje. Então, isso que eu fui buscar, pela minha curiosidade, daí que eu digo, onde é que tu tem que começar? Começar com teus aportes, começa pela renda fixa, pode começar também pela renda variável, isso daí depende
a gente fala assim que é o perfil do investidor, depende do perfil do investidor, essa é a palavra certa. Tem pessoas mais moderadas, pessoas mais conservadoras e pessoas mais agressivas, que a gente fala, né, no jargão do mercado financeiro. Mas tu tem que começar com os aportes. É os aportes lá. Existem produtos hoje a partir de R$100, R$10, qualquer valor tu consegue investir hoje. Qualquer valor. Uhum. Nossa, isso é muito bacana para quem está nos ouvindo, né, gente? Muitas pessoas que conectam comigo, Riva, elas falam da gestão. Eu vou entrar numa coisa aleatória aqui, mas é importante. De elas estarem muito atribuladas, fazendo muitas coisas, não tendo tempo para dar conta de tudo que tem que ser feito. Cara, você precisa incluir na sua agenda, parar e pensar o que você está fazendo com o dinheiro que é consequência daquilo que você está entregando. O tempo voa, as coisas acontecem. Enquanto você falava, eu pensava, quantas pessoas estão aí fazendo, acontecendo, realizando, não acompanhando, não tomando decisões, não pensando sobre isso e se tornando escravas, não só do seu tempo, das suas finanças e da sua aposentadoria. Porque não vem sozinho, a idade não vem sozinha, ela vem com debilidades, ela vem... Eu gosto de pegar pesado às vezes, sabe, para a pessoa, cara, tem que criar consciência, o que você está fazendo? Está aí fazendo muito, está fazendo certo? Está aí construindo, mas está pensando em família? Está aí, está olhando para o futuro, está pensando na gestão e na dinâmica de carreira dos próprios filhos, né? Você trouxe tantas coisas, né, para a gente parar, para pensar, para analisar e que a gente possa ter provocado as famílias, sabe? Ouvirem. Coloca esse podcast em casa, cria consciência todo mundo junto, leva para as tuas equipes, para as pessoas que trabalham contigo, o quanto é importante. Eu sempre que olho para ti, eu penso, não é sobre o que você ganha, é sobre aquilo que você faz com aquilo que você ganha. O que não está anotado, não está valendo, né? Não então existe. comece a anotar, não existe. Envolva a criança. É desde criança que as coisas começam a ser construídas. Sabe uma coisa que eu disse ali no início, né, que não importa o que a gente faça, todo mundo trabalha para ter um valor, né, um dinheiro no final do seu trabalho, da sua venda e tudo mais. Tem uma outra coisa em comum que eu acho que a gente não abordou, a gente conversou com certeza no almoço, que é a aposentadoria. Isso. Uma hora, todos nós, numa vida plena, numa vida, né, normal, que não seja ceifada, né, vamos bater 3 vezes na madeira por alguma outra questão, né, mas uma vida normal, a gente vai chegar na idade da aposentadoria, todos nós. Seja ela porque o mercado te colocou para fora porque tu não serve mais por aquele tua profissão, né? Vamos pensar um jogador de futebol, ele tem uma questão física, uma aptidão física, ele vai chegar num momento, chega uma idade que o mercado botou ele para fora porque ele não tem mais a performance que ele tinha anteriormente. Nós no mercado a mesma coisa, né? Tu nem sempre vai ser o excelente cara de vendas, o excelente cara. Vai chegar um momento que vai ter outros melhores, outras técnicas e tu vai ser, o mercado vai te colocar de lado. Talvez vai ser a questão da idade, né? Existe então um cara chamado Modigliani que fala do ciclo da vida financeira. Modigliani foi Prêmio Nobel de Economia, um italiano. Ele diz que a gente começa aqui no zero, lá pelos 18 anos, aqui no Brasil, quando começa a trabalhar, e tu chega no auge lá pelos 50 anos, 55, talvez no teu auge do teu salário e aquilo que tu pôde guardar. A partir dali tu fica num platôzinho, mas tu começa a cair. Então a gente precisa que as nossas economias consigam manter a nossa qualidade de vida que a gente conquistou lá. E tu acredita que tem um número que eu acho horroroso no nosso país? Apenas 1% da nossa população consegue manter o mesmo padrão de vida quando se aposenta. 1%. A maioria depende da família, dos outros, dos filhos que vão manter. Foi o caso da minha própria mãe. Outros continuam trabalhando, porque não conseguem se manter, né? Continuam trabalhando, vão fazer talvez alguns outros trabalhos que nunca fizeram, vão virar isso, vão virar aquilo, vão fazer alguma coisa para manter a renda, porque se aposentar pelo INSS é um absurdo hoje no nosso país, né? Muitas pessoas, ou se não, vão diminuir o padrão de vida, que é o pior dos cenários. Vão diminuir, vão ter que morar talvez com os filhos, vão ter que se juntar, vão ter que fazer outras maneiras
porque não consegue manter aquele mesmo padrão. Porque cai, tu te aposenta, tu te vê naquele momento e tu não guardou durante a tua vida o que tu poderia ter guardado. Então, às vezes, abrir mão não é abrir mão dos seus sonhos, é justamente adiar um pouco algumas coisas. É estar sempre pensando não somente em viver aquele momento agora, mas sim viver ele melhor lá na frente. Que foi o caso da nossa ida para Paris, da nossa lua de mel, que a gente abriu mão no momento, mas para fazer uma melhor depois. Isso aí. Se eu não fazer uma meia boca, é me apertar no início da minha vida conjugal, familiar. Então eu abri mão naquele momento para fazer algo melhor depois. A gente ainda não foi para Disney com os nossos filhos, até porque se a gente fosse com eles muito pequenos, talvez não teria aproveitado, mas a gente vai. 10 anos, 8 anos agora, com um momento melhor, e com certeza a gente vai poder usufruir melhor desse momento com eles, né? Então são essas coisas que às vezes a gente pode pensar. Se é melhor eu comer todo dia, tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa mais assim, ou deixar isso para o final de semana, né, e fazer mais bem feito, o churrasco mais bem, com carnes melhores do que todo dia, né? Até tem mais prazer, eu acho. Eu quero te fazer 2, 3 perguntinhas que eu anotei aqui. Eu aprendi eu ouvia muito, tem que investir em coisas, tem que investir em imóveis, tem que investir em terra, tem que investir em coisas, tem que isso, tem que... Eu vou fazer muito pessoal. O que tu acha disso? E aonde tu está investindo? Tá. Então vamos para a primeira pergunta. Essa é uma questão cultural nossa. Questão de terra, casa, tijolo. Nós tivemos nesse país por muitos anos uma hiperinflação. Os mais novos não sabem o que é isso, mas os mais velhos sabem o que é uma inflação de 1000% ao ano. Hoje nós estamos falando de uma inflação de 10, 12. Teve momentos da nossa vida que teve hiperinflação nesse país. Então, tem 2 coisas que acabou trazendo da hiperinflação. Justamente essa questão de tu ter a tua casa própria, de tu ter o teu terreno, de tu ter o teu lugar assim para tu poder, ali que era um bem, né, também. E os ranchos que a gente faz até hoje. Né? Porque as pessoas ganhavam o salário no dia 5, vou dizer, se não comprasse tudo o que precisava do mês, no dia 10, talvez não teria mais condição de manter a alimentação daquele mês. Porque subia tanto os preços dos alimentos que tu não conseguia mais comprar. Então tu tinha aquele costume de fazer os ranchos no início do mês para durar o mês inteiro. Meu pai tinha mercado, eu trabalhava no mercado, muito bem do dia tal ao dia tal, era uma loucura. Era uma loucura, porque as pessoas... E tem questão também das guerras, tudo que a gente sofreu, né, da Segunda Guerra Mundial, que aquilo, mas os alemães que vieram para cá, né, meu sogro que veio do Japão, por exemplo, pós-guerra, meu sogro veio do Japão pós-guerra, até hoje, daí eu tenho que é uma cultura deles, né, ele compra muita coisa, sempre um determinado, compra vários sacos de arroz, porque ele tem que deixar, porque era isso que ele teve na infância. Então é questão cultural, questão também do mindset. E eu vejo assim, o imóvel, muitas vezes, para tua moradia, se tu tem um desejo, tu tem que comprar, tu tem que ter ele, tá? Eu quero ter o meu pedaço de terra, ok. Mas como investimento, ele tem alguns problemas. O primeiro, ele não é juro composto, ele é juro simples. Porque se eu compro uma casa, um apartamento para alugar, vamos dizer que eu ganho R$2.000 desse aluguel todo mês. E ele custa lá, só para fazer uma conta redonda, 200 mil. Tá? Então eu vou ter ali 1%, né? 200 mil eu vou ter 1% ao mês. Se eu ganhar, na verdade, 10%, 20, 2%, 2 mil. Então, só que esse juro não entra para dentro da casa, não deixa a casa mais cara, não melhora a casa. Então ele é simples e tu acaba gastando aquele valor. Se eu pegar esses mesmos 200 mil hoje aplicando, eu consigo ter os mesmos R$2.000. Mas só que esses 2 mil, ele vai se incorporar aos 200 e todo mês ele vai dar um pouco mais. Daí no primeiro mês vai ser 202, depois vai ser 202, vai ser 204,40, né, porque vai ter aqueles 20 que vai subir, assim por diante. Ele é juro composto, vai ser sempre essa bola de neve crescendo ao meu favor. E o imóvel, muitas vezes, tu não consegue alugar por 1% também. Tu aluga em torno do 0,5%, principalmente o imóvel residencial. O comercial, às vezes, consegue um pouquinho mais. Então, tem que ver todas essas questões, tá? Então, o imóvel como investimento, e ele não tem um outro problema dele, é a liquidez. Se eu preciso vender, transformar esses 200 mil em dinheiro, se eu tenho um produto financeiro que me gera os mesmos 2 mil, talvez, ou me gera o dobro, né? Vamos dizer que esse imóvel de 200 mil tu aluga por 1.000 e tu aplica hoje e ganha 2 mil,
eu consigo transformar esses 200 mil em dinheiro hoje, porque está no mercado financeiro. Então tem essas crenças que o brasileiro tem que um pouquinho aprender, né? Como necessidade, assim, aquela coisa que eu quero ter no meu imóvel, eu quero ter no meu canto, maravilha. Agora, como investimento, nem sempre ele é uma boa alternativa. Pode ser uma das alternativas, mas aquilo que eu falei também no início, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Ter só imóvel pode ser um problema na questão da liquidez e na questão da própria rentabilidade, que nem sempre vai ser tão favorável a ti. Você diversifica, então. Totalmente. 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 Tá. A gente tá vivendo um momento de, tu falou em inflação, né? Eu confesso que eu não sou a maior estudiosa de finanças, mas eu tenho um bom estudioso em casa, né? Mas veio para ficar, será? A inflação, ela tem, hoje ela está tendo... tá pesado, hein? Eu quando estudei economia, né, na Universidade de Economia, eu estudei economia internacional. Então eu estudava os blocos econômicos, eu estudava a economia de diversos locais, né, do nosso globo. E a economia hoje está com problemas, né? Justamente pela guerra que a gente está tendo na Rússia e Ucrânia. Então a inflação não é só brasileira, pela alta do petróleo, que subiu muito, né? Não está saindo lá dos $120 o barril. E a gente tem hoje uma inflação americana, como muitos anos não teve, não fazia muito tempo que não tinha uma inflação tão alta na Europa e no Brasil. Tu quer ver uma coisa que subiu e que todo mundo aqui vai concordar comigo e que teoricamente nunca teve inflação? Carro usado. Quem comprou um carro zero há 2 anos atrás, talvez venda ele hoje mais caro do que pagou. Opa! Porque existiu inflação e essa inflação influenciou muito a americana. A inflação americana foi muito influenciada pelos carros usados, porque faltou peças, não tinha mais carros novos para comprar. E o carro usado, em vez de ter uma deflação, a gente tem aquela questão histórica. Comprei um carro, eu saí da concessionária 20% a menos. Hoje aconteceu o contrário. A FIP do meu carro, que eu comprei justamente há 2 anos atrás, está mais cara do preço que eu paguei ele. Então existe uma inflação. Não é que ela veio para ficar, talvez ela estava um pouquinho disfarçada também lá atrás, quando nós estávamos com a Selic tão baixa, né? A Selic nossa chegou a 2%. Hoje eu acho até uma Selic mais real para o cenário brasileiro. Mas eu acredito também que a inflação agora vai chegar num platô, né? Ela está em torno de 11% anualizada agora, ela chegou a 12 e pouco, ela já deu uma arrefecida, já deu uma baixadinha, mas ela deve manter, diminuir, e eles estão tentando buscar para o centro da meta, né, que hoje a gente tem uma meta da inflação no Brasil, e é justamente essa alta da Selic, que é a taxa de juros básica da nossa economia, que se chama Selic, que de vez em quando a gente escuta lá o William Bonner falando, né, o Copom subiu a Selic, é essa taxa que ela regula todos os investimentos e também os empréstimos do Brasil. Então, eu acho que agora vai dar uma arrefecida, vai segurar aí, vai ficar num platôzinho um tempo e depois volta a baixar. Mas isso também depende do cenário mundial, né? A gente está com uma guerra ainda acontecendo e tudo mais. E aí, enquanto você falava aí, ecoava na minha mente aqui alguns rumores. É uma discussão que eu nem sei se eu abro, porque ela pode levar horas. Mas aí você vai aí que me dizer rapidamente a tua opinião. Rumores de uma crise, ou de uma das maiores crises. Qual é a tua visão disso? Sempre tem rumores. Eu vou dizer, quando tem rumores... tem? Eu não acredito, sabe, quando tem... Eu acho que as coisas não são tão previsíveis assim. Alguém previa a crise do subprime americano, que foi não preveram, era um ou outro falando aqui muito... por exemplo, 11 de setembro tem como prever, guerra da Rússia teve como prever, Covid teve como prever. Mas tu ouviu isso? Se escuta o tempo todo. Se escuta o tempo todo. O problema tem que saber as fontes e a questão... E eu vou dizer uma coisa, apesar de tudo, apesar dos políticos, apesar do que acontecer nesse país, eu acredito que o jeitinho brasileiro que eu gosto é nós brasileiros, é os empreendedores, é as pessoas que fazem esse país acontecer. Não são políticos. Não são políticos, são nós, empreendedores, são os empresários aqui da região de Lajeado, os empresários da região de Porto Alegre, os empresários de São Paulo, os empresários do nosso país que fazem isso acontecer e do mundo. Nós tivemos grandes empresários, Rockefeller, o Walt Disney, do entretenimento, Steve Jobs. Tu lembra do nome das pessoas até?
E eles foram políticos? Não. Uhum. São pessoas que fizeram isso acontecer pelo aquilo que criaram empregos, por aquilo que criaram renda, seja para eles ou para as pessoas que viviam à volta. Então, o governo, às vezes, até, apesar dele, que ele, às vezes, muitas vezes, mais nos atrapalha do que nos ajuda, a gente faz isso acontecer. Então, para mim, qualquer crise é para ser surfada, se existir, e qualquer crise tem como tu ganhar dinheiro, vamos dizer, e tem como tu sobreviver. A gente já aprendeu a viver tantas crises e a gente vai passar por elas. Eu não vou deixar de ser brasileiro, não vou pegar minha empresa e levar para outro país, nada disso. Eu costumo até falar com alguns amigos meus, se acontecer isso, acontecer aquilo, tu vai pegar tuas empresas, tuas 40 lojas e vai tirar daqui e botar... Não, então, tu tem que virar, tu vai te aprender. Daí esse é o jeitinho brasileiro que eu gosto. Isso, e por isso a importância de todo esse planejamento, dessa Com visão, certeza. de tudo isso que nós falamos até agora. Vou te fazer mais 2 perguntinhas antes da gente encerrar Tranquilo. essa aula, né, Isso. que tá esse podcast. Rivo, o que não... Você tem o hábito de fazer planejamento de vida e carreira? Total. Total. Como tu faz? Eu sempre, assim, eu tô muito bem planejado, eu fui planejado a minha troca de carreira na minha vida inteira. Eu fui músico, mas eu faço faculdade desde os 18 anos. Demorei mais tempo para fazer, né? Eu entrei num conjunto profissional, ganhando 7% do que ganhávamos do baile. E na época, para ter ideia, aquele conjunto que eu tocava, cobrava 27 salários mínimos para tocar um baile. Óbvio que não era o baile de hoje, mas eu ganhava um bom valor naquela época. Daí, meu pai, como eu disse que ele não era bom em investimentos, me obrigou a fazer um consórcio, me obrigou a fazer algumas coisas meio ali, né? Me obrigou não, me deu dicas, né? E acabou, vamos dizer, me obrigou. E daí eu comecei a fazer, não dá para dizer que foi dica, não, foi obrigação. Daí eu comecei a fazer investimentos, mas eu nunca fui sorteado naquele consórcio. E daí, até, na verdade, eu fui sorteado no primeiro mês, mas foi a única vez que eu atrasei o consórcio, acredita? Daí tu não conseguiu retirar. Não consegui retirar. Depois daquilo, nunca mais atrasei, mas também nunca mais mais fui sorteado. ganhou. Estava pagando 30 meses, e daí eu resolvi, vendi a carta de crédito, comprei um carro, 0, mas paguei à vista. Eu hoje, o meu último carro que eu comprei à vista, porque as pessoas podem primeiro guardar aquele valor. Tu tem vontade de comprar um carro, vai na concessionária, pergunta quanto é que custa aquele carro, vê o que tu tem para dar de entrada. Daí tu diz, eu vou dar de entrada a isto e vai me custar mais tantas vezes, 36 vezes de tanto. Se tu fizer, né, segurar, tá, vai lá, tem aquele sonho, mas pensa assim comigo, eu vou daqui 36 meses comprar esse carro. Eu vou primeiro pegar esse dinheiro, vou aplicar, eu vou todo mês aportar aquele valor que eu pagaria da prestação e vou seguir com o meu carrinho velho aqui mais um pouquinho. Eu tenho certeza que na metade do prazo tu vai ter o dinheiro suficiente para comprar esse carro à vista, pichinchar, pagar teu seguro, pagar teu combustível por 1 ano. É isso aí. Porque tu vai chegar lá na frente, daí vai ter um outro jeitinho brasileiro na questão das economias, porque sempre quando botam para frente esse juro é tu que paga, né? Não é, vou comprar o carro. As pessoas têm muita mania de olhar só a prestação. A prestação cabe no meu bolso, eu vou fazer. Não, pensa no valor final. Começa a botar no papel e ver o que tu vai pagar por um empréstimo, o que tu vai pagar por comprar a prazo. Então esse é um ponto. Mas aí a pergunta mesmo era... Se você faz planejamento de vida e carreira. Tá, eu planejei sair de músico para publicitário. Então eu levei 10 anos praticamente para fazer minha faculdade, porque eu não podia ter aula na segunda nem na sexta, porque eu saía para tocar bailes em todo o estado. Nesses 12 anos todo o estado, Paraná, Santa Catarina, foram 12 anos sem folgar um final de semana. Eu sempre toquei, muitas vezes até com febre, com problema de saúde, mas tinha que estar lá porque não tinha substituto. Então nunca faltei o serviço, 12 anos. E 12 anos, todos os finais de semana. Todos os finais de semana. E nesse momento eu fui me dedicando à faculdade e comecei a estagiar, fazer a carreira para fazer a transição. Eu eu comprei 10% da banda, virei acionista da banda e virei publicitário. Daí eu fui fazer estágio na Martins Andrade, daí onde eu conheci o Arthur Bender, que foi meu professor na faculdade. E daí, dali, da Martins, eu já estava pensando em montar minha própria agência. Porque ali eu fui fazer um estágio para aprender como é que funcionava uma agência e montei minha própria agência. Perfeito. E daí eu fiz essa transição de carreira, segui com 10% da banda. E depois, quando teve essa questão, que daí eu voltei a trabalhar com o Arthur no final da minha carreira como publicitário, o Arthur daí foi montar uma outra estrutura, uma agência completa, e nós trabalhávamos só com planejamento e comunicação naquela época. Eu já fiz esse pensamento da transição, que eu já
tinha essa carreira como o conselheiro dos amigos da parte das finanças, que daí eu fui realmente assumir o meu papel de assessor financeiro, né, como profissão, e daí fiz essa transição de carreira. Então isso tudo foi planejado. Não foi algo da noite para o dia, né? É isso aí. E foi planejado. É isso aí. Então eu planejo muito a minha vida. Olha só, eu quero deixar para você que está nos ouvindo, aqui no link desse podcast, uma planilha que eu desenvolvi para planejar vida e carreira, para você olhar para o teu propósito, visão de futuro, para as tuas metas, para o que não pode faltar. Eu desenvolvi mais de 21 estratégias para ajudar as pessoas a alavancarem, a de fato prestarem atenção em estratégias que eu considero essenciais para transformar a nossa vida e os resultados com a carreira. E eu posso dar um brinde para quem escutou esse podcast até agora? Perfeito, vamos colocar junto. Já anota aí, pessoal. Eu vou dar um brinde, então. Perfeito. Eu vou te passar um Excel, que é uma planilha de planejamento financeiro. Pronto, colocamos as duas planilhas juntas. Colocamos que é uma planilhazinha justamente para tu pensar, tu colocar os dados ali que já está prontinha. Tá, a segunda coisa que eu admiro absurdamente em você e que eu considero na minha metodologia uma das partes essenciais. Eu falo que precisa seguir a ordem, e no meu livro tá eu, nós e a carreira, e a regra, comportamento, conhecimento, relacionamento e resultado. Que você precisa ter atitude, você precisa ter visão, você precisa ir para ação, você precisa se comunicar, você precisa liderar, mas você precisa ser bom naquilo que você faz. Você precisa dominar aquilo que você faz para influenciar. Mas para influenciar você tem que ser uma pessoa boa de relações. Porque você está a uma mão de quem você nem imagina quando você senta na mesa com alguém para conversar, né? E eu vejo assim, na nossa convivência, que você tem uma habilidade, Rivo, de networking admirável, assim, sabe? Rivo chega, todo mundo conhece Rivo, espera Rivo, e nós temos um negócio de rotina de entrada, né? Eu sou da rotina de entrada, Rivo é de rotina de saída. Bom, isso é dos bastidores, né, Rivo? Mas isso é teu, é nato, você desenvolveu essa habilidade de ser benquisto, de estar presente, das pessoas ficarem te esperando, o Rivo dos charutos, chega o Rivo e leva a gente para experiências incríveis. Conta um pouco disso. Querida, eu brinco até no nosso grupo que a gente tem muitos grandes influenciadores digitais. Eu brinco que eu sou o maior influenciador analógico do Brasil. Né? Porque eu gosto muito ainda do disco de vinil, gosto tem um amplificador de válvulas, eu gosto da coisa analógica, né? E gosto do contato aqui, com a Fê. Então, isso é muito sincero, muito honesto da minha parte. Eu sou interessado nas pessoas, não interesseiro. Né? A gente é interessado nas pessoas. Eu sei que tu é assim também, Fê. A gente busca as pessoas e eu digo que networking é o idioma do poder, é o maior legado que tu tem. As amizades é o maior legado que tu tem. O que tu leva dessa vida é a vida que tu levas. Né? Então, a gente tem que passar momentos felizes. Felicidade plena é utopia. Eu quero ser feliz. Isso é uma utopia. Existem momentos felizes. E os maiores momentos que eu mais sou feliz é com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, que eu quero bem. Então eu busco ter os maiores momentos felizes que a vida pode me proporcionar. Por isso que eu brinco que eu não vejo muita gente tão feliz, aí nada contra, né? Óbvio, tão feliz às vezes lá, né? Acordando tão cedo, tomando aquele banho gelado, saindo correndo para lá e para cá, assim, a pessoa não consegue conversar, correndo tão esbaforado que estão. Eu, às vezes, prefiro à noite, né, tomando um vinho, conversando, fumando um charuto, porque demora. O charuto é o pretexto, porque a gente não traga o charuto, ele não vicia. Ele demora 1 hora, 1 hora e meia para tu fumar um charuto. É o pretexto para a gente ter 1 hora, 1 hora e meia de papo com alguém que a gente quer bem. E que a gente, daí ele conversa. Quantas e quantas conversas nós já tivemos numa rotina de saída? Tô brincando. Claro, é óbvio, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde financeira. Tudo isso é uma brincadeira, essa questão. E eu sou de acordar cedo, tomar banho gelado, tudo isso para mim não tem problema, porque... Né, eu servi o quartel, eu tive muitos momentos também de dificuldade. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, né? Isso, porque dá para fumar um charuto e fazer uma boa conversa à tarde. Claro, né? dá. Mas eu digo que essa é a importância. Então,
eu acho que também a questão da música, né, de estar no palco, dividir camarim com muitos grandes artistas do Brasil, e que uma outra coisa também que eu aprendi isso lendo e também com o Arthur, eu acho que nós conversamos sobre isso, o Arthur Bender, né, que fala do personal branding, e eu esse dia estava conversando com ele, e eu sempre digo, quando tu chega para alguém, uma celebridade, né, uma coisa assim, tu pede para tirar uma foto, ou também nem tão celebridade, tu acaba catapultando aquela Ah, pessoa e te sim, colocando um pouco mais para baixo. sim, Eu sempre fui de procurar assuntos que eu seria interessante para aquela pessoa, isso. não de fazer essa relação muito de fã. Eu sempre tentei, porque todo mundo é um ser humano como todo mundo, né? Tem pessoas, as 24 horas são iguais para todo mundo, né? Todo mundo é importante, eu tenho certeza que todo mundo que tem aqui é melhor do que eu em diversas coisas. E eu tento buscar aquilo, que aquela pessoa é melhor do que eu, buscar a essência dela na realidade. E tento mostrar aquilo do que eu sou melhor. Né? Então, eu gosto demais de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, né? E que eu Então, nosso vou livro. mostrar que está aqui, que é um dos livros que eu e o Rivo fizemos parte, organizado pelo Joel J. Pessoas Precisam de Pessoas, Estratégias para um Novo Mundo. Fica aí a dica de leitura Ótima no deixa, nosso né? podcast de hoje. E para fechar Hum. essa aula magnífica, que vai lapidar muitos diamantes, me fizeram essa pergunta, fiz para o Arthur, vou fazer para o Rivo também. Ai, ai, ai. Qual o conselho que você dá para o Rivo de 20 anos atrás? Se você se encontrasse com você há 20 anos atrás, que conselho você daria para você que cabe para hoje também? Que conselho você se daria? Pode ser mais de um conselho? Pode ser quantos você quiser. Rivo, o que não está no papel não existe. Guarde sempre 20% daquilo que tu ganha. Guarde hoje para ter amanhã. Ame sempre as pessoas. Busque sempre o teu melhor. Seja curioso. Siga curioso. E nunca deixe de ter compaixão. Que é que não querer que o outro sofra. Isso está sempre no meu coração. Eu não quero que a Fernanda sofra. Eu não quero que nenhum outro ser sofra. E eu luto por isso o tempo todo. Esse é o principal conselho. Compaixão. Incrível. Rivo, eu quero agradecer o teu carinho, a tua compaixão, a tua parceria, o teu cuidado sempre comigo, com o meu trabalho, com a minha pessoa quando eu estou presente, por você ter vindo até o meu escritório, me dar esse privilégio. Eu digo que eu faço dos movimentos uma oportunidade, além de olhar para o desafio, né? Eu tenho pessoas muito queridas participando desse podcast, algumas perto, muitos longe, mas eu estou fazendo o possível assim para me desafiar, para aprender, para compartilhar, para ajudar as pessoas a destravarem a sua vida, para não deixarem os seus sonhos no rascunho. Então você faz parte desse momento na minha vida, na minha carreira, e tenho certeza que inspirou pessoas aqui que vão ter uma atitude, um compromisso diferente com as suas finanças a partir de hoje. Se fez sentido para você, baixa essas planilhas, compartilha esse conteúdo e faz alguém ter acesso a algo que talvez possa estar distante da sua vida, mas vai ser aquilo que vai transformar a sua realidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.